Fala pessoal, eu sou o professor JL. Nessa aula nós vamos falar sobre o MD Navigation Rails, tá? Ele é esse componente aí do lado, na verdade essa barra lateral aqui, eu fiz essa tela com imagens que eu peguei na internet, então foi só para exemplificar mesmo, e para usar o Scroll View, que também alguns de vocês já me pediram uma aula sobre o Scroll View. Essa possibilidade de você percorrer ali pelo componente, tá bom? Nessa barra, voltando aí o Navigation Rails, você tem itens aqui como tem lá na top bar e tal. A diferença é que ela fica na lateral, tá bom? Não é só isso, não é só esses ícones. Acho que dá para fazer mais coisas também com ela. A gente vai ver no decorrer do vídeo se a gente consegue mostrar. Bom, antes de começar, eu quero mostrar para vocês aqui que o arquivo mainScreen.py ele está zerado, né? Ele é uma MD Screen, herda de uma Base Screen. Esse modelo que eu estou usando aqui, ele é de um projeto MVC, que também está lá na documentação do KiviMD, então bem tranquilo da gente usar. Posso mostrar isso aí numa outra aula, já até falei isso, prometi, né? Mas a gente vai cumprir. E o arquivo KV dessa classe, ele está aqui zerado, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa colocar aqui, deixa eu ver, o terminal, né, para funcionar. Eu vou executar o meu arquivo main.py. Beleza. Tá rodando aqui, também tá com hot reload, né? Eu vou só inicializar aqui o nosso componente. Como todos os outros que a gente já viu, ele vai ser iniciado com o próprio nome dele, né? Navigation Rails. E o que eu tenho aqui, se eu salvar, ó, não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele é da mesma cor da tela. A gente pode mudar isso daí, alterando a propriedade Elevation, por exemplo, para 1. E a gente vai começar a ver que ele está ali na lateral. Assim como o Navigation Drawer e também o Toolbar, enfim, eles seguem essa mesma linha de nomenclatura de componente, né? Então, o conteúdo do Navigation Rails é o Navigation Rail Item, né? Então, a gente vai criar aqui Navigation Rail Item. E nesse item, ele tem o ícone, lógico, tá? O ícone também, você pode utilizar ali um PNG ou pode colocar ali o nome dos ícones do Material Design, como eu já falei na última aula. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o Home, sempre tudo minúsculo, e ele vai aparecer lá, tá? Ele está com esse fundo azul porque ele está selecionado, ele já nasce, entre aspas, selecionado, tá? Então, você pode colocar um texto também, só alterar a propriedade text e está aí. Mas o grande problema, eu acho que ficou meio confuso para quem olha na documentação e tenta usar o Navigation Rails, é quando você tenta colocar isso dentro das telas que você já criou, né? O Navigation Rails é assim, ele vai precisar de um Screen Manager para ele trabalhar ali, para permanecer entre as telas, né? Você mudar as telas e ele permanecer lá, tá? A não ser que você na próxima tela você não queira que ele apareça, aí você pode mudar alguma outra propriedade ali para ele sumir, tá? Se vocês tiverem dúvida, dá uma comentada aí que a gente resolve. Bom, deixa eu só copiar aqui o item para a gente... Vou ter o home, vou ter a inbox, assim como aquele do e-mail, né? Inbox, opa. E o send. Beleza. Agora, como é que eu coloco as telas, né, ao lado? Bom, uma solução que eu recomendo para vocês era usar o MD Box Layout, tá? Aí você coloca o MD Navigation Rails de um lado, então você tem que colocar a orientation para horizontal, certo? Horizontal. E o outro lado, você coloca a sua tela, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um MD Label mesmo, tá? Só para a gente ver que ele está ali. Text e o H-Line
Center. Ok. Então, percebe que, por enquanto, o que a gente tem aí é uma barra lateral com os ícones e sem função nenhuma aqui, certo? Então, você pode, por exemplo, alterar aqui o Navigation Rail Item para Fab Button, tá? Já fica um botão bem mais estiloso aqui, né? Deixa eu alterar os três para a gente ver. Aí nesse caso, o Fab Button ele não aceita texto, tá? Não aceita texto. Deixa eu ver porque que ele colocou um embaixo e um em cima. Então é o seguinte, o Fab Button ele significa Float Action Button, tá? Não dá para a gente colocar muitos aqui, até porque ele é justamente o botão de ação flutuante, né? Então não dá para a gente ficar colocando vários aqui não. Ele seria um botão mais de destaque que você quer dar na sua barra, tá? Nós temos também um outro componente aqui que vai dentro do Navigation Rail, que é o MD Navigation Menu Button. Deixa eu ver se é isso mesmo. O ícone aqui a gente vai usar o menu mesmo. Vamos ver se ele... Aí, beleza. Esse menu ele pode ser acionado para fazer alguma alteração aqui nessa barra. Por exemplo, alterar a largura da barra para deixar ela maior e aparecer o texto, né? Ou mesmo chamar uma top up bar, outras barras, enfim. Então tem esse estilo aqui também. Ele não tem, por exemplo, o ripple, né? Que é aquela imagem, aquela cor que aparece quando você passa o mouse em cima, né? Então por enquanto aqui a gente tem 3 tipos de botões, certo? Outro recurso muito interessante é quando você precisa colocar aquele ícone vermelho, por exemplo, que chama de badge, né? Então, badge icon. Badge icon, vou colocar aqui, vocês vão ver o que é. Numeric 4. Aí. Então apareceu agora o número 4 aqui em cima do ícone, né, posicionado ali no canto superior direito, que indica, por exemplo, que eu tenho ali 4 mensagens, 4 recursos novos, seja lá o que você estiver desenvolvendo. Tá? Você pode alterar essa propriedade aqui e inserir o seu badge. Tá? Isso pode ser feito também nos outros ícones da barra sem problema nenhum. Tá? O que vai dentro do badge ícone é mais um ícone, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, que não é o caso, né? Colocar o ícone de home. Você não pode simplesmente escrever um texto aqui ou digitar um número, por exemplo. O nome do ícone faz referência a um número no KiVMD, no Material Design também, é esse aqui, numeric, tá? Numeric, aí você coloca um traço e o número que você quiser. Eu não sei até quantos vão. No 15 não tem. 5. 9. Eu acredito que para o 10 já não vai. A partir do 10 não tem. Até tem. 11. 11 não tem mais. É até o 10 que tem. Né? Enfim, o que mais a gente tem aqui? Ainda falando sobre o badge, nós temos o badge color, que é no caso a cor do ícone que você queira mudar, né? Então você pode usar aquele RGB, a gente já falou, aqui no caso vai dar branco. Deixa eu ver um outro valor aqui, na verdade icon color. Então você muda a cor do ícone, ó, o 10 aqui já ficou mais azul. E você pode mudar também
a cor do fundo, esse vermelho aí, seria bed, BG, que é background color. Aí você pode usar também o hexadecimal, aqueles valores de cor hexadecimal, né? Então, 00, colocar 010101. Ou não. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui, você consegue alterar também a cor de fundo do bed, tá? Também é possível alterar a fonte, o tamanho do bed, tá? Então, a gente pode usar aqui o bed font size. Se você quiser alterar o tamanho, tá? Eu justamente colocar, por exemplo, vou botar 30 dp para a gente ver, vai ficar bem grande, né? 20. Acho que 20, acho que 30 estava até bom. Tá bom. Acho que 20 tá melhor. Pronto, então você tem esses recursos para trabalhar com o badge no seu botão. Coisa que em outras barras, né, como Navigation Draw eu acho que não tem. Posso fazer um teste, mas eu acho que não. Tá? E o que mais a gente tem aqui? Bom, nós temos também a propriedade aqui em cima no Navigation Rail. Você pode colocar esses ícones, esses botões aqui, tanto em cima, no caso, mudando a propriedade Anchor, né? Se você colocar top, que eu acredito que essa que está aí, né? Então não vai ter muita alteração. Se você colocar Center, ele baixa um pouquinho. Lembrando que são os itens comuns, né? O Navigation Rail e Item, que vai fazer essa alteração. Ou você também pode colocar como Bottom. Aí você tem os ícones aqui embaixo, tá? Eu não me lembro, não me recordo de ter alguns designs de aplicações móveis utilizando o Navigation Rails, tá? São poucos, mas é só em situações em que você realmente precisa colocar aqui. Mas eu acredito que em layouts assim para tablets ou desktop, isso aqui funciona melhor. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Para tablet e para desktop, né, isso aqui funciona melhor. Ultimamente eu tenho visto também o KiwiMD tratando esses layouts conforme o tipo do dispositivo. Então, basicamente, você constrói um KV para cada dispositivo que você queira trabalhar. Tá? Então, provavelmente nos próximos vídeos a gente vai estar tratando melhor sobre essa questão dos layouts, mas eu acho que até o momento o que a gente usa para mobile é mesmo o MD Top Up Bar ou o Bottom Bar, né, que a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto, vamos trabalhando mais aqui com o Navigation Rails. Então, assim, deixa eu colocar novamente aqui, tirar esse Anchor aqui, para ele voltar para cima. Vou colocar mais um item aqui também para a gente visualizar melhor. Só mais um. Vou chamar o ícone Heart. Vou colocar aqui Favorites. Então, assim, ele tem um tipo também, o Navigation Rails, né? Então, tem uma propriedade type que, por exemplo, por padrão, ele vem o labeled, algo assim, tá? O padrão é esse aqui que você está vendo. Você clica aqui, passa o mouse e ele permanece com o ícone e o texto, certo? Mas quando a gente muda isso aqui para Selected, olha o que acontece. O ícone selecionado, ele aparece com o texto, tá? E quando você clica no ícone, quando você clica no ícone, é quando ele aparece o texto, tá? Em si. E tem também o Unselected, ou seja, o não selecionado, tá? Então, aqui ele já não utiliza mais o texto. Diga-se de passagem, eu gosto mais desse tipo, tá? Até a cor, né,
do círculo que tá por trás, ele é mais agradável para mim. Não sei, pode ser para vocês outra forma, mas existem esses três tipos, tá? Vou até colocar aqui, labeled, o selected e o unselected. Ok? Outro recurso também que pode ser que a gente utilize nas próximas aulas é esse aqui, current selected item. Então você pode mudar aqui para 1, para 2, né, para 3. Lembrando que ele começa com 0, é uma lista de componentes, né? Então você pode mudar o ícone selecionado, a seleção desse ícone via programação também, tá? Não só ali com o clique do usuário. Isso pode servir caso você abra uma tela com outro recurso que não seja a barra, né, e você precise selecionar esse item aí para mostrar para o usuário que é naquela etapa que você está, tá? Então serve para isso. As outras configurações é você alterar, por exemplo, o tema da barra, mas isso a gente já viu em outras aulas, né? Então eu recomendo você, se você tiver alguma dificuldade ainda, assistir as outras aulas para a gente trabalhar também aqui essas propriedades, mas são as mesmas. Você pode mudar o tema, pode mudar a cor do fundo, pode mudar a fonte, né, do texto que aparece na barra. E é isso, pessoal. Eu conto com vocês aí para assistir os próximos vídeos. Eu vou encerrar essa série para mostrar aí os componentes do Kivy. Tem muita coisa mudando, como eu já falei nos outros vídeos. E as próximas séries a gente vai trabalhar realmente o desenvolvimento de aplicações, tá? Então a gente precisa aí construir aplicativos para acessar a API REST, usar banco de dados local. Então essa é a ideia, a gente criar aí novas séries, mas com outra pegada. Essa daqui a gente só está mostrando os componentes, conhecendo o KiwiMD, para então a gente desenvolver as interfaces e os programas, o aplicativo. É isso. Até mais. Até a próxima aula.